Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Paulo Costa, o nosso homem do mundo, sempre com histórias interessantes para nos contar, visita-nos nos Dois Dedos de Conversa. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia, João. Olha, hoje vamos começar pelo início, onde tudo começou em São Tomé e Príncipe. Faz mais de 50 anos, sei que nasceste em São Tomé e Príncipe. Conta-me lá como é que foi essa infância. Então vamos lá iniciar um pouco das minhas crónicas, ou seja, falar um pouco sobre aquilo que eu tenho estado a escrever, que tem dado a dar muito gozo. E então, realmente, tudo iniciou-se em São Tomé. Portanto, e o meu pai foi para São Tomé por volta dos anos 1963, e eu nasci em 1967. E, entretanto, a minha infância, os primeiros 7 anos da minha vida foram realmente vividos naquela ilha paradisíaca que é a ilha de São Tomé, que eu estive muito recentemente lá. E, portanto, a minha infância foi uma infância num país africano, não é? No fundo, com a relação toda que há com a gente africana e com os costumes, com os hábitos. Vamos fazer aqui um parênteses, tu tens uma família numerosa, que é um fator importante. És o número o quê? Número 4, número 5, número 6? Nós somos 7, somos 7 e eu sou o que faço, portanto, do meio mesmo, não é? O que marca ali o equilíbrio no meio. O irmão do meio. E 3 acima, exatamente. Então, em São Tomé, nasci eu e nasceram mais 2 irmãos meus. Portanto, durante os 10 anos que o meu pai esteve em São Tomé, fez questão de aumentar a família, de ir aumentando, mas já tinha 2 filhos e aumentou para mais alguns. E, entretanto, estava eu a dizer, e São Tomé foi realmente os anos iniciais da minha vida, foi onde eu, com, portanto, 3 anos de idade e aos 4 anos também, estive no pré-escolar, que é uma coisa incrível, há 54 anos ter estado no infantário. No infantário pré-escolar em São Tomé e Príncipe. Exatamente, onde nós ainda hoje, se calhar, há muitas crianças que não frequentam, né? Onde tive uma oportunidade de vivenciar toda uma riqueza que uma professora minha dessa altura, que é minha amiga hoje em dia, me conseguiu dar. Todas aquelas vivências, desde as artes plásticas, à música, à motricidade, e realmente a importância que eu vejo hoje desse momento na minha vida para aquilo tudo que é a minha vida agora. Exatamente. E aquilo que tu aprendeste e apreendeste nessa altura e que te influenciou para o resto da vida, não é? E como é que era a tua vivência com o contacto com a natureza, com os animais? Devia ser uma coisa fantástica, assim, não? Nós vivíamos mesmo no centro da cidade, mas claro, vivenciávamos toda aquela relação com o mato, não é? Com a ilha, com os nativos, porque convivíamos de perto com eles, e as minhas memórias, apesar de não serem muitas até uma determinada idade, e é engraçado que agora, quando recentemente estive em São Tomé e tive a possibilidade de visitar a minha escola, que ainda lá está igualzinha a ela própria, as recordações que foram surgindo, como se fossem surgindo novas memórias. Um regresso ao passado, não é? Exatamente, é incrível quando nós nos confrontamos com aspectos e com os sítios, com os locais, com os cheiros até. Sim, incrível como as coisas começam a aparecer e começam a lembrar de tanta coisa que se calhar de outra forma eu nunca teria tido hipótese. E conseguiste encontrar colegas de escola? É engraçado, exatamente. Eu tive um amigo, o Eduardo, que me foi até, portanto, fez-me o convite para irmos ver a escola, a nossa escola, porque andou comigo nessa altura na escola, e foi claro que eu não me recordo da imagem dele, da cara dele, recordo-me das histórias, recordo-me realmente de algumas coisas apagadas, mas foi muito interessante deparar-me com alguém que é africano, apesar de ser uma pessoa que tem um cargo muito importante em São Tomé, podia contactar com alguém que viveu comigo, que no fundo bebeu comigo aquela Eu vi essas fotos, os teus amigos do Facebook também viram, não é? Sim, também devem ter visto. Aliás, tu foste um repórter muito ativo, não é? Foste muito proativo a contar a tua história, tanto na escrita como os próprios vídeos que editaste. Tens aí uma veia
jornalística em grande potência. Os meus parabéns. Olha, não me esqueças, João, que eu estou, portanto, ligado à Portinado e à natação há 33 anos, e desde o ano zero que faço notícias e que faço reportes para mandar para a informação, que hoje é muito prático, nós hoje agarramos nas coisas e mandamos as coisas rapidamente ainda, mas na altura, em relação ao jornal Lobo Barlavento, era preciso fazer a notícia, levar o rolo a revelar, ir buscar a fotografia, levar à redação que ia fechar na segunda-feira às 2 da tarde, portanto, e desde essa altura que tenho essa prática de escrever, e porque a escrita é uma coisa que me dá gozo, não é? Porque nós, quando estamos a materializar as nossas ideias, portanto, em escrita, as coisas têm um impacto completamente diferente, não é? Essa tua professora foi fundamental para aprimorares e tomares o gosto pela escrita? Foi. Ainda há dias eu falava, ela acompanhou toda a minha viagem, porque ela está cá a viver já há alguns anos, a professora, ou foi, agora já está, portanto, reformada, e ela ia-me contando as histórias, eu ia-me fazendo, portanto, ligando as histórias, e disse-me ela a dada altura, porque eu também fiz-lhe um, portanto, pedido no sentido de ela me recordar ou retratar alguns episódios que se lembrava de mim. E foi muito engraçado. E dizia-me ela assim, olha Paulo, eu nessa altura tinha vindo a Lisboa, fiz uma formação com o Carlos Neto, que é só um dos maiores génios da motricidade infantil em Portugal, e bebemos aquelas coisas todas, aquelas ideias todas que ele tinha da importância de se estimular as crianças naquela faixa etária, naquela idade, e viemos de lá com todo aquele conteúdo, com toda aquela loucura, e aplicamos a vocês, e queríamos fazer tudo com vocês, os jogos, isto, e portanto, e logicamente todos esses estímulos, toda essa estimulação que é feita nessa fase da nossa vida é riquíssima, porque nós absorvemos muito, e no fundo são coisas que depois nos acompanham e que nós só temos que desenvolver. Claro. Para finalizarmos, como é que é ser o irmão do meio? Entre o mais velho e o mais novo, mediava uma certa idade. Como é que isso funcionava? Vocês davam-se todos bem ou havia rivalidades? Dávamos muito bem. De vez em quando havia umas quevilas, mas isso faz parte. Mas o ser o do meio é estar um pouco à frente. Ou seja, é acompanhar ou querer acompanhar os mais velhos. Sim. E estar a viver um bocadinho, se calhar, à frente, entendes? E não estar tão relacionado com os que estão atrás, porque havia uma grande diferença em relação a mim e aos que estavam abaixo de mim, porque eu queria era seguir os que estavam à minha frente, os mais velhos, e portanto vivi se calhar um bocadinho mais intensamente muitas coisas que eles iam vivendo nas suas idades, portanto, normais, e que eu, sendo mais jovem, acabei por vivê-las muito antes, claro. Não é? Em casa teria que haver uma disciplina e talvez uma divisão de tarefas. Como é que as coisas funcionavam? Sim, é assim. E o meu pai não era militar, mas tinha um regime idêntico, não é? Onde, portanto, a disciplina, as regras, a educação, todos aqueles valores que são muito associados a militares existiam em casa. E, portanto, havia funções, toda a gente tinha que fazer alguma coisa, não é? Claro que em África isso não se notava tanto, porque a vida em África era uma vida relativamente mais fácil. Nós tínhamos empregados, não é? Portanto, toda a gente tinha empregados, tinha a senhora que lavava a roupa, o senhor que fazia a jardinagem, portanto, havia uma série de valências e pessoas que no fundo ajudavam, porque era assim, era assim que as pessoas viviam. E, portanto, nessa altura não se notava isso tanto. Veio-se a notar mais tarde, depois já mais em Angola, e depois também em Vila Franca de Xira, quando aí sim, nós mais velhos, havia realmente uma imposição de rotinas e de regras que tinham que ser levadas a sério, não é? Ficaste em Santo Tomé até que idade? É assim, João, eu saí de Santo Tomé com 7 anos, portanto eu ainda fiz a primeira classe, ia fazer 7, não tinha bem 7 anos. E, portanto, as memórias que eu tenho são todas aquelas de momentos intensos, ou seja, tipo a ida do Presidente da República, na altura, não me recordo o nome agora, que visitou a ilha, todo aquele aparato, as festas, estarmos em cima do muro com uma bandeirinha a o Presidente Américo Tomás. Américo Tomás, não sei se foi o Américo Tomás, eu agora de momento não me recordo.
ou como aqueles momentos de irmos a uma zona da ilha e depararmos com um fenómeno que a natureza tinha, como haver uma espécie de peixe que vinha à areia, portanto, e depois não descia com uma maré e que os nativos iam e apanhavam sacadas de peixe, ou que tartarugas em que estavam na areia, e hoje em dia já não se pode apanhar, porque elas são uma raça, uma espécie protegida, em que eles iam virando-as ao contrário para elas não saírem do sítio, depois iam recolhendo, não é? Faziam artesanato e comiam. Portanto, esses momentos de grande intensidade, momentos que marcaram muito, eu tenho-os todos na memória. Não é? Se eu te pedisse, para finalizarmos, se eu te pedisse uma palavra para definir Santo Tomé e Príncipe, pelas tuas vivências, pelo facto de teres nascido lá, qual era a palavra que te ocorre dizer assim do momento? Olha, eu iria dizer que é quase portanto, um sítio, um local que se relaciona com a fantasia, porque há ali momentos, há ali sítios em que nós estamos perante uma exuberância da natureza, uma força, uma coisa incrível que nós não conseguimos sequer opinar, não é? Porque aquilo é tão intenso, é tão forte, e o que eu aconselho, quem nunca foi a Santo Tomé, tem que ir a Santo Tomé. Tem que ir, vai fica aqui o convite, Paulo. Okay. Olha, ajuda, eu posso ajudar. Para o próximo de 2 dedos de conversa, iremos então voar para Angola, para não é? Angola, vamos, ok, exatamente. Fica aqui já o compromisso. Olha, foi um gosto em ter-te aqui. Muito obrigado. Até à próxima. Um abraço. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.